professor José Arimateia Oliveira é o candidato desta sexta-feira pelo projeto Eleições 2024 do Grupo Pansardes de Comunicação, responsável pelos jornais A Voz da Cidade e Diário do Vale. Mestre em Ciências Ambientais e Florestais, professor do IFRJ e ex-prefeito de Pinheiral, Arimateia tem 54 anos, é casado, nascido e criado em Volta Redonda e agora disputa as eleições como candidato a prefeito da cidade. Ele tem como vice na chapa Maria Adélia Mesa Barba. Como prefeito de Pinheiral, foi responsável pelo processo histórico de transferências das terras da União para o município. Construiu 5 unidades básicas de saúde da família, implantou atendimento médico de 40 horas por semana em todas as unidades e o programa de atendimento médico domiciliar. Vamos conhecer as regras da entrevista. A entrevista será no modelo debate temático, com 7 perguntas específicas e iguais para todos os candidatos. A duração máxima do programa será de 30 minutos e o candidato terá 3 minutos para responder cada pergunta. O tempo será cronometrado com base no regulamento enviado previamente aos candidatos. Não serão aceitos ataques pessoais aos adversários. O objetivo é debater propostas para as mais diferentes áreas das cidades. O debate será pautado nos seguintes temas: 1. Esporte e lazer. 2. Servidores públicos. 3. Ensino público. 4. Transporte público e mobilidade urbana. 5. Segurança pública. 6. Saúde pública. 7. Desenvolvimento econômico. 8. Considerações finais. Arimateia, seja bem-vindo aos estúdios do Grupo Pansardes. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Vivian. Obrigado pelo convite. Parabenizar o Grupo Pansardes por essa iniciativa tão importante para a gente consolidar o momento democrático que são as eleições. Vamos às perguntas. Candidato, como o senhor pretende ampliar o acesso da população às atividades esportivas e de lazer? Vivian, é muito bom você começar por essa pergunta, porque a gente tem um diferencial muito grande na nossa chapa, que é a composição a presença da minha vice-prefeita, professora Maria Adélia Mesa Barba, que é formada em Educação Física, com especialização nessa área, não só para a pessoa com deficiência, mas também para a terceira idade. E a gente consegue entender e enxergar a importância que é você ter uma política pública de esporte e lazer na cidade. Volta Redonda tem uma estrutura muito grande e que precisa ser melhor utilizada. Quando a gente pensa qualquer tema relacionado à política pública, a gente não tem como pensar esporte e lazer dentro de uma caixinha fechada. Esporte e lazer, assim como os outros temas, eles têm que estar integrados com todas as outras áreas de atuação da prefeitura para poder atender melhor o cidadão. Quando a gente discutiu esse tema, quando a gente pensou a cidade em relação a isso, a gente precisa colocar toda essa estrutura que nós temos dos ginásios, das praças, hoje na cidade, para funcionar com um programa contínuo para acolher os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos adultos, as nossas crianças. Nós temos que ter políticas para cada um, programas para cada um desses segmentos de idade. O esporte, o lazer, ele está intimamente ligado com a condição da saúde da pessoa. Então não tem como a gente falar de saúde pública sem falar de atividade de esporte e lazer na cidade. Isso precisa ser um programa diretamente integrado com o projeto de educação que a gente tem nessa cidade. A escola é um polo, né, diferenciado, né, para poder inserir a criança no esporte e, a partir daí, a gente conseguir que ele use essa estrutura esportiva. A prefeitura precisa, né, reativar, revigorar os jogos estudantis. A gente precisa ter um calendário esportivo na cidade. A ideia é que a gente possa dar mais vigor ao programa da Olimpíada, que foi criado pela Maria Adélia, né? Ela foi a criadora do programa da terceira idade, esse programa que é um sucesso na cidade e que traz mais saúde para a população. Esse é o nosso compromisso de que a gente vai conseguir, em especial na área de esporte e lazer, fazer uma ação diferenciada para toda a cidade de Volta Redonda, na intenção de que o acesso a esses programas sejam acessos para todos, até o ponto de que a gente possa, por exemplo, trabalhar esportes de alto rendimento. Por que não a gente negociar com a CSN
a reabertura do Recreio dos Trabalhadores para que aquilo seja um núcleo de esporte de alto rendimento na cidade. A gente tem estrutura para isso, a gente tem que construir parcerias. Isso a gente tem muita experiência e eu tenho certeza que a população de Volta Redonda vai ficar muito satisfeita com a nossa ação no campo do esporte e lazer. Arimateia, caso seja eleito, como será a sua relação com os servidores públicos? O senhor tem projetos para aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços? Outro tema nervoso e nevrálgico para a cidade de Volta Redonda. Você fala em serviço público, você tem que falar em servidor público. E eu falo isso com muita tranquilidade. Eu sou servidor público concursado há 32 anos. Então, na experiência que eu já tive como gestor público, seja no IFRJ, que eu fui diretor há 8 anos, fui pró-reitor de desenvolvimento institucional, que envolvia essa área de recursos humanos, né? Além da prefeitura, a gente demarcou o nosso trabalho com um respeito muito grande ao servidor. Isso foi uma marca da nossa gestão na prefeitura. E essa marca a gente quer trazer para Volta Redonda. Maria Adélia é uma pessoa que tem uma sensibilidade enorme no trabalho dela, na vivência dela, e ela é servidora pública aposentada em 2 matrículas da prefeitura. Ela sabe e conhece na pele e no bolso os problemas dos servidores públicos. Então, quando a gente se propõe a governar a cidade, a gente tem que enfrentar os grandes problemas que o servidor público hoje tem, né, em Volta Redonda. A gente tem o problema de um plano de cargos e salários que foi criado, nunca foi implantado e hoje ele representa um grande fantasma para as administrações que passaram. A gente precisa sentar com o servidor público, sentar com o sindicato, sentar com as representações, porque isso tem que ser uma discussão muito aberta. Se for uma discussão de gabinete, isso não vai funcionar, porque isso tem um impacto muito grande no orçamento da cidade. Por outro lado, o prefeito tem limitações legais para ter gasto com o pessoal. Então, se isso não for muito aberto e transparente, a gente nunca vai chegar a uma solução desse problema. E a gente entende que o servidor público tem que ter minimamente a dignidade do seu salário garantido, né, dando a tranquilidade de que ele pode criar sua família e ter direito, né, a acesso, né, a tudo. E, além do mais, a gente precisa entender que o servidor público ele precisa ter acesso a programas de qualificação contínuos. Eu sou um professor de educação profissional. Eu sei a importância de qualificação contínua dos servidores. E é isso que a gente precisa oferecer para os diversos segmentos. De novo, aquela integração que a gente fala. Seja os servidores da educação, da saúde, da Secretaria de Obras, da infraestrutura. Então, tudo isso tem que fazer parte de um programa, né, para a cidade ser melhor servida. O nosso papel de servidor é servir ao público, né? Quando a gente se propõe a estar onde a gente está hoje, é porque a gente quer colocar isso na prática. Por outro lado, eu vejo que a gente precisa também dar dignidade de condições de trabalho. Eu sou conselheiro municipal de meio ambiente em Volta Redonda. E se você entrar na Secretaria de Meio Ambiente de Volta Redonda e ver as condições de trabalho dos servidores, é inacreditável, né? Eles não têm as mínimas condições de trabalho para ele poder sentar, para ele poder se concentrar no seu trabalho, para ele poder se dedicar melhor ao público, para ele fazer esse atendimento, para que tenha melhor produtividade. Então, é um conjunto de ações que a gente já fez, sabe como fazer, e agora a gente precisa se colocar à disposição para que o servidor de Volta Redonda tenha essa condição melhor de trabalho. Vamos à terceira pergunta. Como o senhor pretende melhorar a qualidade do ensino público durante o mandato, caso seja eleito? Estamos falando daquilo que eu sou, né? Então, assim, eu sou professor há 32 anos, licenciado, formado numa escola de formação de professores. Então, não tem como a gente pensar num governo. A Maria Adélia também é professora, licenciada, formada. Não tem como a gente pensar num governo que não tenha como carro-chefe do nosso governo, do nosso mandato, a educação. A educação, no meu entendimento, a gente precisa implantar uma bandeira, cravar uma bandeira na educação de Volta Redonda, que é a bandeira da escola em tempo integral. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir construir uma cidade de Volta Redonda para 2050, minimamente que seja confortável e que seja boa de se viver. Então,
Isso não se faz no estalar de dedos. Isso tem custo, isso demanda infraestrutura, isso demanda contratação de professores, isso demanda um novo projeto pedagógico em cada escola. Agora, se a gente nunca coloca isso em pauta, se a gente nunca faz uma ação de projetar isso na cidade, a gente nunca vai chegar no objetivo que é ter 100% das nossas escolas funcionando em tempo integral. Para que as nossas crianças possam começar lá do primeiro ano, né, serem formadas, construídas um novo perfil de pessoa, um novo perfil de cidadão. Isso é muito diferencial na formação das pessoas. E eu falo isso por experiência própria, porque eu fui formado lá no Colégio Agrícola de Pinheiral, numa escola profissional de formação e estudo em tempo integral. Isso fez a diferença na minha vida e eu sei o quanto que isso faz a diferença na vida das pessoas, dos jovens, das nossas crianças. Isso para mim vai ser uma bandeira que eu não vou me distanciar dela em nenhum momento, sabendo das dificuldades, sabendo dos problemas, que não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, na minha experiência anterior de gestor municipal, eu fiz isso. Eu implantei 20% da rede municipal em escolas em tempo integral. E com um detalhe, a gente começou lá na periferia, onde a população mais precisa da presença do governo. Então, as primeiras escolas implantadas foram escolas de periferia, para que aquelas pessoas, aquelas crianças sejam acolhidas, sejam dadas a elas oportunidades que não são dadas hoje. E quando ela chega no final da sua formação acadêmica, no ensino médio, na graduação, ela não tem a mesma condição de formação que um outro aluno de uma escola, de uma rede privada teve. Então, a gente precisa garantir, por exemplo, que o professor fique 40 horas na mesma escola. O professor também tem que viver a escola o tempo todo. A gente precisa trazer a comunidade, a família para dentro da escola. Isso eu fiz lá no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu sei como fazer, a gente já fez e é uma receita de sucesso. E detalhe, não tem que reinventar a roda já está rodando, é só fazer acontecer. Em relação ao transporte público e mobilidade urbana, quais são as estratégias do seu plano de governo? O transporte público está um caos em Volta Redonda. O que a gente mais ouve falar de reclamação da população na rua é a questão da saúde e a questão do transporte público, além da poluição na cidade. A gente tem um problema que é uma questão judicial que impacta e que dificulta a realização de uma licitação em Volta Redonda. E aí o gestor, sabendo disso, ele tem que buscar outras alternativas, outras ações para que a gente possa ter uma condição de melhoria no trânsito da cidade, na mobilidade das pessoas, no direito de ir e vir. Então, hoje, o nosso projeto, o carro-chefe do nosso projeto é a gente ampliar o programa Tarifa Zero. Esse é um programa que está dando certo nos municípios. Existe uma experiência em Volta Redonda, mas a gente tem que conhecer também outras experiências de outros municípios do Brasil afora, para que a gente possa fazer em Volta Redonda um trabalho diferente, garantindo uma mobilidade mínima aos trabalhadores, que tenham a qualidade do serviço garantido, que tenham o horário respeitado, que tenham que não se tenha as linhas sendo trocadas. Cada dia que você vai numa linha, a linha passa por um caminho diferente. E para isso você tem um conselho municipal. Em todas essas áreas que a gente vai discutir, eu quero destacar a presença e a necessidade e a importância do funcionamento dos conselhos municipais. Eu sou conselheiro de meio ambiente de Volta Redonda e quando fui prefeito, eu fiz uma ação de valorizar o conselho. Em Volta Redonda tem um Comutran, que é o conselho que debate isso e que tem várias sugestões, várias opções, várias oportunidades, vários encaminhamentos, mas que o poder público não implanta, não respeita. Então, se a gente não fizer um diálogo com a população, quem mais sabe onde você precisa do ônibus passando na cidade é quem mora no bairro, quem mora na cidade, entendendo a dinâmica de mobilidade. Além disso, a gente tem outros, que eles chamam, nome chique, de modais de transporte. Os mais antigos, eu me lembro disso porque o meu pai era esse perfil, enquanto metalúrgico da CSN, meu pai saía de bicicleta de casa, lá do Eucaliptal, para ir trabalhar na vila, na entrada da CSN, e ele ia de bicicleta. E as pessoas deixaram de usar a bicicleta em Volta Redonda porque o trânsito é muito pesado, é muito risco. Mas você tem um programa hoje de criar ciclovias na cidade,
Esse projeto já está estudado, falta ser implementado, falta ter vontade política. Você pode atrair, por exemplo, aqueles modelos de bicicletas alugadas que você tem nas grandes cidades hoje, por que não em Volta Redonda? E a prefeitura, ela pode ser cofinanciadora disso. Se você financia a empresa de ônibus, por que você não pode financiar também a bicicleta alugada? Isso facilita a vida das pessoas. Vamos à quinta pergunta. Candidato, como o senhor planeja trabalhar a área de segurança pública, mesmo não sendo uma obrigação direta, né, da prefeitura? Ela não é uma obrigação direta da prefeitura, mas as ações da prefeitura ou as omissões da prefeitura impactam diretamente na condição de segurança da cidade. Volta Redonda é uma cidade grande, é a maior cidade, né, é um polo de desenvolvimento regional, e ela tem um papel de dar suporte às forças, né, de segurança pública. Além de ter sua guarda municipal, que precisa também do seu plano de cargos e salários reconhecido e implantado, ela precisa cada vez mais atuar como suporte tecnológico para que as forças de segurança do Estado possam atuar. E eu digo Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, a Polícia Federal. Então, a gente precisa criar e consolidar um Conselho Municipal de Segurança Pública, porque a Polícia Militar tem um programa desse, mas a troca de comandantes do batalhão é muito grande. Hoje mesmo foi trocada, houve a troca, a indicação de uma nova gestão aqui do 28º Batalhão. Então, acontece que a gente não tem continuidade nas ações, porque se troca muito, um não pensa igual ao outro, e a gente precisa construir uma inteligência sobre o perfil da segurança pública na cidade. E a prefeitura pode ser o elo disso, né? Pode ser a base disso, porque conforme troca a gestão da Civil, da Polícia Militar ou da Polícia Federal, a gente tem ali um banco consolidado de informações, de suporte, e a prefeitura pode fazer isso. Agora, além disso, quando você fala de iluminação pública, você está falando de segurança pública. Quando você fala de limpeza urbana, capina, varrição, roçada nos espaços, nos bairros, você está falando de segurança pública. Quando você fala de mobilidade, você está falando de segurança pública. Essas questões são tão integradas que a gente não pode pensar elas distintas e separadas. Está acontecendo hoje em Volta Redonda uma coisa que é absurda. A prefeitura está implantando um monte de jardins agora, à véspera da eleição, na cidade. E esses jardins todos têm pedras. Todos têm pedras. Isso é um problema de segurança pública. Quem está fazendo isso está colocando em xeque a segurança pública de todos nós que circulamos pela cidade. Você imagina um jogo lá no Raulino de Oliveira, em que o juiz fez uma coisa esquisita e que uma torcida vai contra a outra, você sai do Raulino em frente à prefeitura, você tem um monte de pedra que uma torcida pode pegar e atacar a outra. E na hora do fervor do jogo, como é que você vai resolver isso? A gente precisa fazer com que a segurança pública entre, né, nas ações de todas as secretarias. A questão da segurança nas escolas, a questão do patrimônio público, tem coisas que a gente precisa tocar e a prefeitura tem papel para isso. Quais são as suas propostas para melhorar o sistema de saúde municipal e garantir o acesso de qualidade para as pessoas? Outro grande desafio de qualquer gestor público hoje no Brasil. Até porque a gente tem o maior programa, né, o maior sistema de saúde pública do mundo. Né? A gente tem que entender isso. Né? O Brasil, né, não é um país mais desenvolvido do mundo, mas a gente ainda tem aqui uma condição de ter um acesso público à saúde que, com toda dificuldade, ele é único no mundo. Né? E, inclusive, é copiado por vários países do mundo. E, nesse sistema, o governo federal tem seu papel, o governo estadual tem seu papel e a prefeitura tem um papel essencial. E esse papel essencial começa lá no seu bairro, lá na ponta. Lá na Unidade Básica de Saúde da Família, o famoso postinho de saúde. E quando eu tive a oportunidade de ter sido prefeito, a gente fez uma verdadeira revolução. Por quê? Porque a gente, além de construir unidades decentes para que a população pudesse ser atendida e o servidor pudesse trabalhar de uma forma melhor, a gente teve a oportunidade de colocar as equipes completas funcionando nos postos de saúde, inclusive com médico, todos os dias da semana, de 8 às 5 horas da tarde, atendendo a população.
se eu trabalho 40 horas por semana, você trabalha 40, outro trabalha 44, por que o médico do posto de saúde não está ali 40 horas por semana para poder atender a população? É um grande problema, é um grande desafio, mas a gente tem que fazer a cidade chegar até lá. Quando eu fiz isso, o resultado na ponta foi imediato, ou melhor, o resultado na outra ponta foi imediato, porque nós reduzimos a demanda do hospital e do pronto-socorro em 35%, porque os problemas são resolvidos na ponta. Então, aquela pessoa que tem uma diabetes, ela não vai deixar que tem uma ferida na perna, ela não vai deixar aquilo piorar. Então, você resolve lá na ponta, você resolve lá na hora. Então, esse é o grande nó da saúde pública que a gente precisa enfrentar. A gestão da saúde em Volta Redonda, ela implica ainda a gestão hospitalar, uma gestão que atende a cidade, mas também atende outros municípios, dentro do Sistema Único de Saúde, e a gente tem uma complexidade ainda maior, né, para poder garantir esse processo. Mas a gente precisa, respeitando, né, o piso nacional da enfermagem, a gente precisa valorizar esse servidor, que o enfermeiro é um profissional estratégico no sistema, muito estratégico. Além disso, garantir que a gente possa dar continuidade aos programas de cirurgias, exames, os mutirões que geralmente acontecem, para que a gente possa dar fluidez nas filas, né, e garantir o atendimento da população. A humanização do atendimento, né, esse é também uma outra coisa que a gente vai perseguir muito com qualificação da nossa equipe na saúde. Vamos à 7ª pergunta. Arimateia, quais são as suas propostas para o desenvolvimento econômico? Como atrair mais investimento para o município? Além de sermos um polo metal mecânico, que eu acho que a gente não pode nunca descolar disso, né, porque na verdade o fato de existir da cidade é a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, a gente precisa ampliar, criar outras oportunidades em outras áreas, né? Nós somos também um polo de saúde regional, de atendimento regional de saúde, e a gente precisa viabilizar que negócios nesse serviço possam ser ampliados também. Como? Construindo, dialogando com esses setores específicos já instalados no município, para que a gente possa ajudar essa construção, né, de um desenvolvimento econômico mais distribuído e mais equalizado, e não só no polo metal mecânico, também no polo metal mecânico. Mas, por exemplo, a gente tem uma empresa hoje que atua na área da internet aqui em Volta Redonda, que é uma empresa do município. Ela gera 400 empregos. E isso é difícil de você conseguir trazer uma empresa que gera 400 empregos para a cidade. As pessoas precisam saber que essa empresa é de Volta Redonda, que ela gera emprego aqui, que ela gera renda aqui. E não você contratar Oi, Vivo, TIM, que esse dinheiro vai para o exterior, inclusive. Né? Enxergar esses... Agora tem um nome chique, então, são os ecossistemas. Né? Enxergar esses ecossistemas para que a gente possa garantir esses empregos aqui. Fazer, né, de Volta Redonda, por exemplo, um polo gerador da economia criativa. Um polo na área da cultura. A cultura é um grande gerador de emprego, é um grande gerador de renda. E o investimento, né, na cultura faz com que a gente consiga fazer esse dinheiro perpassar por diversas camadas da sociedade de Volta Redonda. A gente atuar na economia solidária, né, a gente atuar no apoio ao cooperativismo. As cooperativas hoje instaladas em Volta Redonda, você tem um polo diferenciado hoje de geração de emprego e renda em Volta Redonda, que é diferenciado mesmo em toda a região, não tem lugar nenhum a feira que nós temos em Volta Redonda. Então, criar esses espaços, que são espaços de geração de renda, são espaços de geração de emprego, né, além da gente, né, da ideia, do sonho, da gente sempre atrair essas empresas em novos campos, novas áreas. Nós somos um polo universitário em Volta Redonda. Nós temos diversas instituições públicas e privadas, que são instituições acadêmicas aqui. E a gente pode não só discutir com eles estratégias e alternativas, mas a gente precisa usar esses universitários, apoiar esses universitários para que eles possam também implantar seus negócios na cidade. Isso tudo ajuda, né, cria um espírito de crescimento e desenvolvimento diferenciado.
estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Arimateia, você tem 2 minutos para dizer por que deve ser o próximo prefeito de Volta Redonda. Porque eu e Maria Adélia, nós somos os gestores mais preparados para enfrentar esse desafio. A gente sabe que não vai ser fácil, mas ao mesmo tempo a gente tem um amor por essa cidade que nos faz ter esse olhar diferenciado. A gente precisa trazer Volta Redonda realmente para o século XXI. Um desenvolvimento econômico que seja um desenvolvimento sustentável, que seja um desenvolvimento social, que a gente possa garantir uma cidade em que a prefeitura tenha o seu papel no combate à poluição da cidade. Ninguém tolera mais, ninguém aguenta mais a condição da qualidade do ar em Volta Redonda. A gente não quer fechar a CSN aqui, a gente quer uma CSN aberta, produtiva, geradora de emprego, geradora de renda, mas ela tem que respeitar a legislação ambiental. E a prefeitura tem que ser elo nesse processo, ela tem que ser provocadora. E a gente sabe desse papel, dessa importância. A gente não vai conseguir uma cidade melhor, pensar uma cidade lá em 2050, se a gente não fizer essa construção com a população, a partir dos conselhos municipais, a partir do orçamento participativo, a partir do envolvimento e comprometimento na ponta com o cidadão, com as associações de moradores, com os sindicatos, com as representações empresariais. E a gente está aberto a esse debate, está aberto a essa conversa. E a gente, na experiência que a gente traz, tanto eu como Maria Adélia, o diálogo e a valorização da pessoa sempre foram marcas do nosso trabalho. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente tem capacidade e tem competência para a gente assumir esse desafio e, ao mesmo tempo, a gente propor uma cidade melhor, uma cidade que tenha um desenvolvimento econômico melhor, mas que tenha também compromisso com o social, que tenha também compromisso com o ambiental. É essa cidade sustentável para enfrentar as mudanças climáticas e todos os desafios que a gente tem, é que a gente sabe e a gente vai se comprometer com o povo de Volta Redonda. Encerramos agora mais uma entrevista do projeto Eleições 2024 do Grupo Pansardes de Comunicação, quando recebemos o candidato a prefeito de Volta Redonda, Arimateia Oliveira. Candidato, agradecemos a sua presença e boa sorte na sua caminhada. Obrigado.